Eu sou Vilma Lúcia de Oliveira Carvalho. A hipótese que eu pesquisei foi o ensino religioso nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, a presença, a ausência de um currículo oculto. Vilma, por que o interesse em pesquisar sobre ensino religioso na Rede Municipal de Belo Horizonte? Então, o interesse veio da minha prática, né? Eu trabalho já, vou completar 30 anos, né, na Rede Municipal de Belo Horizonte, não com a disciplina ensino religioso, como pedagoga, trabalhando com séries iniciais do ensino fundamental, com educação de jovens e adultos. E depois um tempo trabalhando na gestão, na Secretaria de Educação, fazia visita às escolas, com vistas mesmo a esse acompanhamento pedagógico. E a prática que a gente observa, né, vai trazendo essas questões, né, práticas cotidianas, repetidas, no pátio da escola, na sala de aula, pela professora, que vão remetendo a essa presença do religioso, né, práticas religiosas direcionadas. Mas o ensino religioso está presente na rede municipal? Não há a disciplina, desde 85. Há uma opção da Secretaria de não incluir nos currículos das escolas o ensino religioso como disciplina. Então, por isso não há o professor, né? Não há o conteúdo determinado, nem metodologia, nada disso. Não há pessoas, talvez, preparadas para lidar com essa também questão. não, né? Tudo isso advém dessa falta, dessa orientação da Secretaria, pois que não é uma disciplina, não há essa preocupação de se formar, de se estudar, de se aprofundar essas práticas. Mas a gente vê que, e aí eu evidencio, né, através dos dados lá da pesquisa, que a religiosidade, a religião, como parte mesmo da vivência das pessoas, da criança, da sua família, do professor que vem para a sala de aula, né, também com essa formação religiosa própria do sujeito, ela vai se fazendo presente, né, na escola. E aí a preocupação é que o professor, repetindo práticas pedagógicas com um cunho religioso, ela também se torna formadora da criança. E a nossa pergunta, né, foi sobre isso. O ensino religioso está ou não está? E de que modo ele está, né, presente? A recomendação da SMED, né, para as escolas é que o ensino religioso ele acontece como tema transversal. Então ele vai aparecer nas disciplinas como uma forma de projeto. Ele não é obrigatório no currículo, como o português, como a matemática, mas ele vai aparecer como ações de projetos ou temas transversais nas discussões pedagógicas. Então você encontrou, inclusive no projeto, no PPP, o Projeto Político Pedagógico, você encontrou o ensino religioso. Mas Sim. ele não está explícito como deveria ser, como o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases define, né? Não. A questão que vem, né, por detrás disso é essa. Primeiro que ele não foi adequadamente tratado nas práticas e metodologias que a escola propõe para trabalhar adequadamente. Segundo, o professor também não foi preparado, né, para trabalhar como tal. Um terceiro aspecto que a gente apontou também é esse risco dele ter sido, dele tender para uma ou outra religião, né, e não ter essa capacidade de abranger, né, o todo, ou essa diversidade religiosa mesmo que a gente tem no país. E esse cuidado que o artigo traz de não ser proselitista, né, de não ter um vínculo ou um direcionamento para um ou outro credo. A preocupação nossa, e aí com crianças muito pequenas, isso se tornar um consenso, né? É essa religião que a minha escola traz para eu celebrar, né, entre aspas, né, celebra-se na escola, como se celebra nas comunidades. Este é um risco que a gente apontou, aí dessa face oculta de um currículo que não aparece no planejamento da professora, não aparece na proposta da secretaria, não aparece no PPP da escola, mas a criança vivencia, vive, fala, canta, reza-se.
Na verdade, nós celebramos com os estudantes de 1º ao 4º ano, a gente faz a gente chama de celebração. O que acontece? Cada turma recebe uma panhoca, um pão, recebe também um suco de uva, que é distribuído entre os estudantes, e normalmente o professor, a professora faz um texto bíblico, normalmente é aquele da ressurreição, da manhã da ressurreição, que Madalena vai ao túmulo, vê o túmulo removido. Então eles trabalham este texto buscando uma relação de respeito, de amizade entre os estudantes. Agora, os estudantes do 8º ano, 7º e 6º, aí não existe essa celebração. Eu tento, na medida do possível, não fazer nenhum tipo de proselitismo, né? Eu não reforço nenhuma religião específica. Eu tento valorizar o que eles trazem desse conhecimento e o que eles estão relacionando com o conteúdo, mas eu tento despertar e reforçar a questão do respeito à diversidade, né, de que as religiões, cada religião tem o seu tipo de manifestação. Que método você utilizou? Olha, a gente fez uma pesquisa documental, né, a partir mesmo desse registro de documentos que a escola elaborou em termos de projeto político-pedagógico, planos de ensino, planejamentos pedagógicos, que registros foram apontados. Na pesquisa, no decorrer, eu me deparei com registros muito interessantes, fotográficos de cadernos, memoriais, que as escolas produzem, né, e vão guardando, e aí muitos elementos vão surgindo ali também. Nas visitas às escolas, eu recolhi muito material fotográfico desses murais festivos, de eventos que a escola promove e que o tema ficou evidente, né? E um pouco, né, minimamente a gente não teve esse objetivo de trabalhar a pesquisa com professores, mas a gente colheu também alguma coisa nesse sentido, de entrevistas, né, de conversas com o próprio pessoal envolvido ali, com a equipe pedagógica de coordenação, também diretores. Aqui na estrutura da escola tem alguns objetos religiosos. Você acha que isso influencia no pensamento dos alunos? Depende muito, porque as duas religiões que estão impostas assim, em grande peso na escola seria a católica e a evangélica. E a maioria dos objetos que tem na escola são, no caso da religião católica. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma reclamação, uma oposição em questão disso. Nós temos alguns objetos. Na sala dos professores, na parte que guarda dos escaninhos, tem um crucifixo. Tínhamos duas imagens, uma da Senhora Aparecida, outra da Nossa Senhora Imaculada Conceição. No refeitório existe uma imagem de Nossa Senhora que é visível para todos os estudantes. Será que essa confusão não nasce até do próprio nome desse componente curricular, ensino religioso? Porque quando a gente fala em ensino religioso, a gente imagina que é para ensinar religião. Só que ensino religioso não é ensinar religião na escola. Ou seja, religião é o espaço da família, é o espaço das comunidades religiosas. A escola é um outro espaço, não para ensinar religião. Como é que você vê isso? Eu vejo um pouco polêmica, assim. As famílias interpretam assim, né? Muitas escolas usam até a palavra religião, é aula de religião. Numa escola confessional, por exemplo, né? É usual esse termo. O que você acha da volta do ensino religioso à base nacional comum? Olha, eu coloco isso lá na minha dissertação como um ponto assim de uma perspectiva, né? Eu defendo isso na minha dissertação. Até porque tenho, né, uma experiência também na área como professora de ensino religioso. E vejo assim, quantas possibilidades nós podemos trabalhar, o quanto esse momento, né, dessa aula na escola, que para mim não é um campo da difusão da religião, é um campo justamente neutro, né? Pensar a escola é o campo neutro de discutir ideias, discutir posições. A riqueza de uma aula que é bem direcionada, bem preparada, né? Que o professor tem essa capacidade de acolher a fé do aluno, né? Da sua família, e discutir com ele, trabalhar essa formação humana, né? Dele como sujeito, e trabalhar uma perspectiva nessa dimensão, né? Do transcendente, do ser humano que se abre, né? Para algo maior, seria fantástico. Se tivesse um conteúdo
programático que fosse mais, se não alinhavado, mas pelo menos que desse algumas diretrizes de como que a gente pudesse abordar. Eu abordo de maneira da minha realidade, daquilo que eu já vivenciei, de como que eu experimento, né, as informações com os alunos. A religião está muito colada, né, com a cultura. Então, muitos dos fenômenos culturais que a gente estuda, eles têm uma origem no conteúdo religioso. E a escola faz muitas vezes uma confusão, né? O que é cultural, que eu preciso resgatar e posso repetir como comemoração, como evento dentro da escola, e o que é o conteúdo religioso. Então, muitas vezes há uma repetição, quase que do esquema religioso mesmo, uma celebração litúrgica dentro de uma festa que é da escola, né? Você recomendaria aos professores, docentes desse componente curricular estudar, buscar, reconhecer isso? Nós só podemos aprimorar a nossa prática, fazer bem feito, quando primeiro a gente tomar consciência que tudo que eu digo, que eu faço, que eu falo na escola é pedagógico.